De volta com o programa Pense Saúde, diabetes gestacional é o tema de hoje. E participam desse debate a ginecologista doutora Suzana Maria Pires do Rio e também a endocrinologista doutora Bárbara Érica Caldeira Araújo de Souza, lembrando que ambas são médicas cooperadas da Unimed BH. E no bloco anterior, até agora, então, a gente falou muito sobre o diabetes gestacional, por que ele ocorre, como deve ser esse controle, quais os riscos para a mãe e para o bebê quando esse controle não é feito. Mas aí, ok, as mães fizeram esse controle, tiveram um bom pré-natal, a gravidez finalizou, o diabetes da mãe acabou, o bebê nasceu ok, sem diabetes. Mas aí, ao longo da vida, eu quero entender como isso se dá, se a partir do momento que a mulher teve um diabetes na gestação, ela deve ter um cuidado maior ao longo da vida. Existe um risco dela desenvolver diabetes lá no futuro? É isso que eu quero entender. Vamos falar um pouquinho, então, da mãe. Olha, eu considero que ter diabetes na gravidez é um sinal de alerta, porque o seu pâncreas falhou. Teoricamente, era para ele ter funcionado direitinho, ter aumentado a produção dele de insulina e você resolveu o problema. Então, ele falhou nesse momento. Obviamente, tem os fatores de risco associados, etc. Mas é um sinal de alerta. Tá, antes de você falar desse sinal de alerta, que eu tinha deixado lá no bloco anterior uma pergunta em relação aos fatores de risco, acho que a doutora Bárbara até comentou a idade. É um fator de risco que a gente viu na matéria, uma pessoa, a Valéria, que engravidou aos 40 anos de idade. Justamente porque a partir dos 40 aumenta o risco de você ter diabetes tipo 2. Então, por que está aumentando? Um dos motivos de estar aumentando a incidência de diabetes é que as mulheres estão engravidando mais tarde e as mulheres estão ficando obesas ou com sobrepeso. São dois fatores de risco muito importantes. Então, tem sim que se prestar atenção nesses fatores. Certo. Então, já é um sinal de alerta para a mãe. De alerta. É uma mulher, então, que tem que estar sempre cuidando ou se monitorando, doutora Bárbara? O indicado se a mulher teve um diagnóstico de diabetes gestacional e após o parto a glicemia normalizou, né, cerca de 2 a 3 meses após o parto, ela tem que fazer a curva glicêmica de novo. Aí ela faz a glicemia de jejum e 2 horas após a sobrecarga com destrozol e mais um perfil lipídico. A gente geralmente pede colesterol, triglicérides, isso. 2 a 3 meses após o parto. Nesse exame, a gente já diagnostica em torno de 5 a 10% de diabetes tipo 2 nesse grupo. Já. E 20% dessas grávidas, dessas mulheres que tiveram diabetes gestacional, ex-grávidas, né? 20% vão estar com alterações no perfil lipídico, já e pré-diabetes. Então, assim, né? Então, 5 a 10% de diabetes e 20% já com alteração de lípides e pré-diabetes. Em 5 anos, 50% mais ou menos já podem estar diabéticos. Em 5 a 10 anos, 50% já podem estar diabéticos. Em 20 anos, a taxa pode chegar em alguns estudos até 70%. Ou seja, a partir do momento que você sabe que existe esse sinal de alerta, tem coisas que você pode fazer para tentar prevenir isso? E esse risco é assim, se essa mulher, né, não mudar os hábitos, aí a gente orienta, né? Então, assim, para evitar que essa evolução inexorável para diabetes ocorra, então ela tem que melhorar os hábitos de vida. Se ela estava acima do peso, tentar emagrecer, né? Se ela não estava sedentária, começar a fazer atividade física regular, né? Então ela tem que ter esses hábitos de vida mais saudáveis e mesmo que esse primeiro exame, essa primeira curva glicêmica pós-parto dê normal, ela tem que estar periodicamente fazendo exames de acompanhamento para rastreamento de diabetes. A cada ano ou a cada 3 anos, a gente tem que estar tem que estar acompanhando, tá? E com relação ao bebê, que nasceu ok, grandinho, mas bem de saúde. Essa criança, ao longo do desenvolvimento, na adolescência, na fase adulta, ela também tem que ficar mais atenta, doutora? Márcia, primeiro que se ele nascer grandinho, não vou dizer que ele nasceu com boa saúde, por tudo aquilo que nós já conversamos, né? Então, certamente, se ele nasceu muito grandinho por causa do diabetes, ele vai ter alguma das complicações que o recém-nascido de mãe diabética tem. Icterícia, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Ou seja, baixo cálcio, baixo magnésio. Então, isso.
Isso. Então, ele vai recuperando com o tempo. Mas sim, a gente sempre pede, olha, avisa o pediatra que você teve diabetes gestacional nessa gestação, já vai educando ele para hábitos de vida. Os mesmos hábitos de vida saudáveis da mãe tem que ser da família inteira. Isso precisa ser da família, porque é a mãe que comanda. Então, se a mãe não mudar os hábitos dela e incentivar, ele vai seguir o mesmo caminho, né? Ele vai ser sedentário, ele pode seguir para a obesidade. Então, o que a literatura percebe é que os filhos de mães diabéticas, né, que passaram a vida intrauterina nesse ambiente hiperglicêmico, eles têm um risco muito maior da obesidade desde a infância, né? A adolescência ou a infância, e o risco da intolerância à glicose também se manifestando, tipo 2 lá na frente. se manifestando precocemente a partir da adolescência. Chega a ser, um estudo mostrou até 5 vezes mais diabetes em filhos de mães diabéticas do que na população em geral. Assim, filhos com 20 anos, né? No auge da vida adulta. Então é extremamente... Mas lembrar que é o diabetes tipo 2, né, Bárbara? Porque a Larissa comentou, ela parecia que ela estava achando que ele ia ter diabetes tipo 1 como ela. E lembrar que não é isso, né? Não existe esse risco. Não pelo fato existe de isso, é o diabetes tipo 2. Resistência insulínica. Bom, vocês estão falando aqui tipo 1, tipo 2, e foi a primeira pergunta que a gente respondeu no programa, só que o José Maria, lá do São Marcos, eu não sei se ele, na hora ele não estava acompanhando, e ele pergunta exatamente a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2, e pede também para vocês comentarem se existe algum problema para uma pessoa que não tem diabetes fazer o uso de adoçantes. Então, rapidamente aqui, que a gente já falou sobre tipo 1 e 2, reprise. Então, rapidamente, o tipo 1 é quando o paciente tem uma doença autoimune, ou seja, ele produz anticorpos contra as células beta-pancreáticas, que é a fábrica da insulina. Então, ele não vai produzir a insulina. Então, que diabetes é o hormônio necessário para captar a glicose do sangue e levar para dentro das células, né? Então, o tipo 1 é mais comum em jovens, magros, embora possa ocorrer em adultos também, mas é mais faixa etária de criança, adolescência e pessoa magra. Que tem um perfil magrinho. Insulino dependente desde o diagnóstico. O tipo 2 é o mais prevalente tipo de diabetes, mais comum no adulto, né? Embora a gente tenha visto também cada vez em pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, adulto jovem, por causa do aumento da obesidade, né, no mundo inteiro, e ele é associado a um defeito na ação da insulina. Então, o pâncreas, que é a fábrica da insulina, produz insulina, mas existe uma resistência no organismo à ação da insulina. Então, isso é muito ocasionado, então, por fatores ambientais, ou seja, do hábito de vida da pessoa. O tipo 2 tem muita ligação com a história familiar. Se eu tenho familiares próximos genética, associação de fatores genéticos e fatores ambientais, né? E com relação ao adoçante, a pessoa que não tem diabetes, tem algum problema? A pessoa não diabética pode usar o adoçante, né? Assim como o diabético usa, mas desde que consumo moderado, né? A gente não deve usar em excesso. Por exemplo, excesso de bebidas adoçadas, a gente pede para evitar. Então, é melhor tomar o suco natural, in natura, do que tomar o suco artificial de caixinha adoçado com adoçante, ou suco de pozinho, né? Então, assim, o consumo de adoçante tem que ser moderado. Vai consumir, eventualmente, uma bebida adoça com adoçante, mas não aquele consumo excessivo. E tem pessoas que têm um paladar doce. Tem pessoas que você coloca 4 gotinhas no suco, tem pessoas que colocam 15, 20, porque o paladar é doce, gosta de coisa doce. Então, esse excesso é prejudicial à saúde. Sim. E em gestante, com relação que é uma pergunta que eu ia fazer. Ao adoçante, o FDA, que regula, né, medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, ele autoriza o uso de qualquer adoçante na gestação, exceto o ciclamato. Então, a grávida tem que ficar atenta que muitos alimentos, refrigerante zero, por exemplo, refrigerante zero, suco de caixinha, vários têm ciclamato. Então, ele não é aprovado para uso na gestação. Eu achei que tinha algum problema também com o aspartame. Não, todo mundo aspartame é polêmico, né? É uma grande polêmica, né? Mas não, aspartame, acesulfame, a sucralose, estévia são autorizados na gravidez. O único que tem essa restrição é o ciclamato, que não tem aprovação. Tá certo. Nosso tempo está acabando aqui, falta um minutinho só para finalizar. Só para dar continuidade, a mãe que teve diabetes gestacional, a amamentação, ela deve ser feita? O que vocês aconselham aqui? Não, ela deve ser estimulada. Deve ser estimulada. Deve ser estimulada, ela tem toda a capacidade de amamentar. Inclusive, a amamentação auxilia no emagrecimento, né? Pós-parto. E auxilia na queda da glicemia no pós-parto também.
Então, Nós, benéfico. infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação e os esclarecimentos aqui das nossas dúvidas, mas principalmente aos alertas, né, para essas mães, para as mulheres que pretendem engravidar, para cuidar da sua glicemia, para entrar na gravidez já com uma saúde bacana e manter essa saúde. E a partir do momento que se descobriu que está com diabetes gestacional, fazer aí sim um controle bem rígido para que você possa levar bem essa gestação e o seu bebê também possa ir sendo bem nutrido, sem riscos ao longo de todo esse período e depois. Antes de finalizar, eu gostaria de falar da campanha Faço Parte, que ela tem a alegria de contribuir para a ampliação e o fortalecimento da Rede Catedral de Comunicação Católica, que são a Rádio América e a TV Horizonte. Nós estamos com uma nova programação e muita novidade vem por aí. Então, participe da campanha Faço Parte, doando o valor que puder para esta campanha. E para saber como, é só ligar em horário comercial para 3209-3559 ou 3319-6111. Com seu apoio, poderemos continuar a missão e concretizar os projetos de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Pensa Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. E também no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense em saúde sempre.